Filho, deixa eu te fazer uma pergunta. E se tudo o que você tem hoje desaparecesse amanhã? Seja bem-vindo, meus inscritos fiéis. Eu sou Elias e trago na voz o peso da vida e a sabedoria do tempo. E hoje, eu preciso falar com você sobre algo que talvez você esteja vivendo agora mesmo. Sobre perda, sobre recomeço, sobre aquele momento em que você olha ao redor e percebe que o que você construiu durante anos, o que você lutou para conquistar, o que você amava, não está mais lá. Talvez você tenha perdido seu emprego depois de décadas de dedicação. Talvez tenha perdido alguém que era sua razão de viver. Talvez tenha perdido dinheiro que levou anos para juntar. Talvez tenha perdido a saúde, os sonhos, a esperança. E agora você está aqui, com aquele vazio no peito, aquele peso na alma, aquela pergunta que não quer calar. E agora? Como eu recomeço? Ainda vale a pena? Deus ainda se importa comigo? E eu vou te dizer algo que pode doer um pouco no começo, mas que vai te libertar no final. Eu vou te contar uma parábola, uma história que Jesus contou há 2000 anos, mas que fala diretamente com você hoje. É a história de dois homens, um que tinha tudo e perdeu eternamente, e outro que não tinha nada, mas ganhou para sempre. E no meio dessa história, no meio dessa parábola, está a resposta que você precisa ouvir. A resposta sobre como recomeçar, sobre o que realmente importa quando você perde tudo, sobre qual é o caminho quando parece que não há mais saída. Porque eu vou te mostrar que a pior perda não é perder o que você tem. A pior perda é perder o que você nunca deu valor. É viver a vida inteira acumulando tesouros que não vão durar e ignorando o que é eterno. Então, respira fundo, aquieta o coração e vem comigo para essa jornada. Porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você vê suas perdas, seus recomeços e, principalmente, o que você faz com o resto da sua vida. Pode mudar o que você valoriza, pode mudar suas prioridades, pode mudar seu destino. E tudo começa com dois homens, um rico, um pobre, um com tudo, outro sem nada. Mas quando a morte chegou, quando a verdade foi revelada, tudo estava invertido. A história está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. E Jesus começa assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Esse homem tinha tudo: roupas de púrpura que na época eram mais caras que ouro, porque a tinta era extraída de milhares de moluscos raros, linho finíssimo importado do Egito, o tecido mais refinado que existia. E ele não guardava essas roupas para ocasiões especiais. Não, ele se vestia assim todos os dias, e mais do que isso, ele se regalava esplendidamente, banquetes diários, as melhores comidas, os melhores vinhos, música, entretenimento, conforto. Ele acordava todos os dias sem preocupações, sem medo do amanhã, sem precisar de nada, para o mundo, para todos ao redor. Ele era o exemplo de sucesso, de prosperidade, de uma vida bem-sucedida. As pessoas olhavam para ele e pensavam: esse homem tem tudo, esse homem conseguiu, esse homem venceu na vida. Mas Jesus continua a história. E aqui começa o contraste que vai partir o seu coração. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico. Lázaro. Esse é o único personagem que Jesus nomeia em todas as suas parábolas. O único. E não é coincidência, porque para Deus Lázaro tinha nome, tinha identidade, tinha valor, tinha dignidade. Mas para o mundo, para as pessoas ao redor, para aquele homem rico que passava por ele todos os dias, Lázaro era invisível. Ele estava ali, na porta do rico, jogado no chão, coberto de feridas abertas,
feridas que não cicatrizavam, feridas que doíam, que sangravam, que fediam, e ele não tinha forças nem para espantar os cães que vinham lamber suas chagas. Ele estava no limite, no fundo do poço, naquele lugar onde você olha ao redor e não vê saída, naquele lugar onde você pensa: acabou, não tem mais jeito, não tem mais esperança. E sabe o que ele queria? Versículo 21: e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Migalhas, não um banquete, não um prato cheio, apenas as sobras, o que caía no chão, o que era jogado fora, o que ninguém mais queria. E nem isso ele recebia, porque o rico passava por ele todos os dias, via o sofrimento, via a necessidade, via um ser humano morrendo de fome e de dor ali, bem na porta da sua casa, mas não fazia nada, não estendia a mão, não oferecia ajuda, não dividia o pão, porque para ele, Lázaro era só mais um mendigo, mais um entre tantos, alguém que não importava, alguém que não merecia atenção. E aqui, exatamente aqui, eu preciso fazer uma pausa, porque eu quero que você entenda algo muito importante. Essa parábola não é apenas sobre dinheiro, não é apenas sobre ricos e pobres, é sobre prioridades, é sobre o que você valoriza, é sobre para onde você olha quando passa pelas pessoas. Provérbios capítulo 19, versículo 17 diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. E em Provérbios capítulo 21, versículo 13: se alguém fechar os ouvidos ao clamor do necessitado, ele mesmo clamará e não será ouvido. Você vê? O rico desta parábola não estava sendo julgado por ter dinheiro. Ele estava sendo julgado por como usava o dinheiro, por como tratava as pessoas, por ter um coração fechado para o sofrimento que estava bem na porta da sua casa. Ele tinha recursos para ajudar, tinha comida suficiente para alimentar Lázaro 1000 vezes, mas ele escolheu deliberadamente não fazer nada. E talvez você esteja pensando: mas Elias, eu não sou rico, eu não tenho muito. E eu te digo, não é sobre quanto você tem, é sobre o que você faz com o que você tem. É sobre se o seu coração é sensível ao sofrimento do próximo. É sobre se você enxerga as pessoas ou se passa por elas como se fossem invisíveis. Porque todos nós passamos por Lázaros todos os dias. Pode ser o vizinho que está doente e sozinho. Pode ser o colega de trabalho que está passando por uma crise. Pode ser o familiar que está precisando de uma palavra, de um abraço, de uma ajuda. E a pergunta que fica é: você está vendo essas pessoas ou está tão focado no seu próprio mundo, nas suas próprias preocupações, nos seus próprios banquetes, que se tornou cego para o sofrimento ao seu redor? Porque essa é a primeira lição dessa parábola. O rico não foi condenado por ter riquezas. Ele foi condenado por ter um coração duro, por ter olhos que não viam, por ter ouvidos que não ouviam, por ter mãos que não se estendiam. E quando a morte chegou, quando a vida dele terminou, tudo aquilo que ele acumulou, tudo aquilo que ele valorizou, tudo aquilo que ele priorizou, ficou para trás. E ele acordou do outro lado e percebeu que tinha perdido tudo, não apenas as riquezas, mas a eternidade. E agora vem a virada. Versículo 22. Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lázaro morreu. Aquele homem que passou a vida inteira sofrendo, que nunca teve nada, que não conheceu conforto, que viveu no abandono, morreu. E sabe o que aconteceu? Ele foi levado pelos anjos. Pelos anjos. Não foi jogado em uma vala comum, não foi esquecido, não foi descartado como lixo. Ele foi carregado por anjos para o seio de Abraão, para um lugar de honra, de descanso,
de paz eterna, e eu quero que você sinta o peso disso. Aquele homem que o mundo ignorou, Deus não ignorou. Aquele homem que ninguém viu, Deus viu. Aquele homem que não tinha valor aos olhos das pessoas, tinha valor infinito aos olhos de Deus. E quando ele fechou os olhos na terra, cheio de dor e fome, ele abriu os olhos no céu, cheio de glória e paz. Mas a história não termina aí. Jesus continua. Morreu também o rico e foi sepultado. Perceba, quando Lázaro morreu, foi levado pelos anjos. Quando o rico morreu, foi sepultado. Jesus não menciona anjos, não menciona glória, apenas foi sepultado, enterrado, acabou. E então vem o versículo que arrepia. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. No inferno, estando em tormentos, aquele homem que teve tudo na terra, acordou em tormento na eternidade. Aquele homem que nunca passou fome, agora estava sedento e ninguém lhe dava água. Aquele homem que nunca conheceu dor física, agora estava em agonia sem fim. E pela primeira vez na vida, ou melhor, na morte, ele viu Lázaro. Ele realmente viu, porque quando Lázaro estava na porta dele, ele nunca olhou de verdade. Ele passava por cima, ignorava, fingia que não existia. Mas agora ele via. E o que ele viu o desesperou. Ele viu Lázaro no seio de Abraão, no lugar de honra, no lugar que ele achava que seria dele. E ele gritou, versículo 24, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Tem misericórdia de mim. As palavras que ele nunca disse para Lázaro. Agora ele estava implorando para si mesmo. A compaixão que ele nunca teve, agora ele desesperadamente queria receber. E ele pede para Lázaro vir ajudá-lo. Lázaro, aquele que ele ignorou, aquele que ele desprezou, aquele que ele deixou morrer de fome na porta. Agora ele quer que Lázaro desça até ele e molhe a ponta do dedo para refrescar sua língua. E aqui está uma das lições mais duras dessa parábola. Abraão responde no versículo 25, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu atormentado. Lembra-te. Abraão não disse, você foi mau. Não disse, você roubou. Não disse, você matou. Ele disse, lembra-te de que você recebeu os teus bens em tua vida. O problema não era ter bens. O problema era o que ele fez com eles. Era como ele viveu. Era o que ele priorizou. Ele teve todas as oportunidades. Teve recursos. Teve saúde. Teve tempo. Teve um homem necessitado na porta da sua casa todos os dias. E escolheu olhar para o outro lado. E agora não há mais volta. Versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Um grande abismo, uma separação eterna. Não há ponte, não há caminho de volta, não há segunda chance depois da morte. E isso é o que muitos não entendem. Muitos vivem como se tivessem tempo infinito, como se pudessem viver a vida inteira acumulando, ignorando, desperdiçando e depois, na última hora, consertar tudo. Mas não é assim que funciona. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Uma só vez. Não há replay, não há volta, não há oportunidade de refazer. O rico tentou negociar. Versículo 27 e 28. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes testifique, a fim de não virem também para este lugar de tormento.
Ele quer que alguém vá avisar os irmãos dele, quer que alguém os alerte, porque agora que ele está do outro lado, ele entendeu que viveu errado, que priorizou as coisas erradas, que desperdiçou sua vida, que perdeu sua eternidade, e ele não quer que os irmãos cometam o mesmo erro. Mas Abraão responde, versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm a palavra de Deus, eles têm as Escrituras, eles sabem o que é certo. E o rico insiste, versículo 30, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se alguém ressuscitar e for avisar, aí sim eles vão acreditar. Mas Abraão dá a resposta final, versículo 31. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E essa resposta final de Abraão é uma das mais importantes de toda a parábola. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que Abraão está dizendo? Ele está dizendo que não é falta de sinais, não é falta de milagres, não é falta de provas. O problema é o coração. É a escolha, é a vontade de ouvir ou de ignorar, porque a palavra de Deus já está aí, as instruções já foram dadas, os mandamentos já foram revelados, e se você não quer ouvir a palavra, você não vai ouvir nenhum milagre. E isso me faz lembrar de Provérbios capítulo 1, versículos 24 a 26. Porque clamei, e vós recusastes, estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desgraça e zombarei quando vos sobrevier o terror. Deus chama, Ele estende a mão, Ele oferece sabedoria, direção, vida. Mas se você escolhe ignorar, se você escolhe viver do seu jeito, se você escolhe priorizar o que não importa, então você está escolhendo as consequências. E um dia você pode acordar do outro lado e perceber que perdeu tudo. Não porque Deus não avisou, mas porque você não quis ouvir. Agora eu preciso te fazer outra pergunta. E essa pergunta é importante. Você está ouvindo? Você está prestando atenção nos avisos de Deus? Porque Ele fala através da sua palavra. Ele fala através de circunstâncias, Ele fala através de pessoas, Ele fala através da consciência. E muitas vezes nós ignoramos. Nós fingimos que não ouvimos, nós adiamos, nós dizemos, depois eu mudo, depois eu faço diferente, depois eu priorizo o que importa. Mas o depois pode nunca chegar. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho prazer neles. Lembra-te agora, não depois, agora, porque o tempo passa, a vida passa. E quando você menos espera, você está do outro lado, e tudo o que você fez ou deixou de fazer está eternamente definido. O rico teve oportunidades, teve Lázaro na porta todos os dias, teve a palavra de Deus disponível, teve tempo, teve recursos, mas escolheu viver para si mesmo, escolheu acumular, escolheu ignorar, e quando morreu, quando a cortina fechou, não havia mais volta. E ele acordou em tormento, enquanto Lázaro, o pobre, o sofrido, o ignorado, acordou em glória. Mas agora eu preciso te contar uma história real. Uma história que aconteceu não há 2000 anos, mas há apenas alguns anos atrás. Eu conheci um homem, um empresário de sucesso. Ele tinha tudo: casa grande, carros importados, negócios prósperos, conta bancária cheia. E ele trabalhava incansavelmente, acordava cedo, dormia tarde, viajava constantemente. Ele dizia: estou construindo um império para minha família.
Estou garantindo o futuro deles. Mas a verdade é que ele mal via a família. Os filhos cresceram sem ele. A esposa vivia sozinha e ele sempre dizia: quando eu me aposentar, aí sim vou aproveitar. Aí sim vou viajar com eles. Aí sim vou ter tempo. E um dia, ele teve um infarto, aos 52 anos, no auge da vida, no meio de uma reunião de negócios. E quando ele abriu os olhos no hospital, com tubos pelo corpo, com a morte batendo na porta, ele chorou. Ele chorou porque percebeu que tinha desperdiçado anos, que tinha ignorado o que realmente importava, que tinha passado pela vida acumulando coisas e perdendo pessoas. E sabe o que ele me disse quando fui visitá-lo? Ele disse: Elias, eu fui um tolo, eu tive tudo e não tive nada, porque o que eu mais queria, o amor da minha família, o respeito dos meus filhos, a presença da minha esposa, eu joguei fora. Eu troquei por dinheiro, por status, por coisas que agora que estou aqui nessa cama, não significam absolutamente nada. Ele sobreviveu. Graças a Deus, ele sobreviveu. E mudou completamente. Vendeu metade dos negócios, reduziu o ritmo, passou a estar presente, passou a priorizar as pessoas, passou a usar os recursos que Deus lhe deu para abençoar, para ajudar, para fazer diferença. Mas ele me disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse: eu quase morri sem entender o que era viver. Eu quase perdi tudo, porque estava focado em ganhar o que não importa. E essa é a mensagem dessa parábola. O rico perdeu tudo porque viveu para o que não importa. Lázaro ganhou tudo porque mesmo no sofrimento, mesmo na dor, ele se manteve fiel. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele não se revoltou. Ele confiou. E quando a vida acabou, quando a cortina fechou, ele acordou nos braços de Abraão, enquanto o rico acordou em tormento. E a diferença entre eles não foi sorte, não foi acaso, foi escolha, foi prioridade. Foi o que cada um valorizou durante a vida. Então agora que você ouviu essa parábola, agora que você entendeu a história do rico e de Lázaro, eu preciso te fazer a pergunta mais importante de todas. E se tudo o que você tem hoje desaparecesse amanhã? E se você perdesse o emprego, a casa, o carro, o dinheiro, a saúde, o que restaria? Quem você seria sem tudo isso? Porque a verdade dura dessa parábola é que um dia você vai perder tudo mesmo. Não é pessimismo, é realidade. Você vai morrer, eu vou morrer. E quando esse dia chegar, nada do que você acumulou vai com você, nada. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 diz: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você veio de mãos vazias e vai sair de mãos vazias. A única coisa que vai importar, a única coisa que vai atravessar a eternidade com você, é o que você fez com o que Deus te deu. Como você tratou as pessoas, como você usou seus recursos, como você amou, como você serviu, como você priorizou. O rico dessa parábola não foi condenado por ser rico. Ele foi condenado por ter um coração duro, por ignorar Lázaro, por viver apenas para si mesmo, por acumular sem compartilhar, por ter olhos que não viam e ouvidos que não ouviam. E Lázaro não foi salvo por ser pobre. Ele foi salvo porque mesmo no sofrimento, ele manteve seu coração voltado para Deus. Ele não deixou a dor endurecer sua alma. Ele não deixou a escassez roubar sua fé. E quando tudo acabou, Deus o recebeu de braços abertos. Então eu te pergunto hoje: você está vivendo como rico ou como Lázaro? Você está acumulando ou compartilhando? Você está vendo as pessoas ao seu redor ou está cego para o sofrimento delas? Você está priorizando o que vai durar ou o que vai passar? Porque ainda há tempo. Você ainda está vivo. Você ainda pode mudar.
você ainda pode recomeçar. Mesmo que você tenha vivido anos inteiros priorizando as coisas erradas, hoje você pode mudar de direção. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você pode confessar, você pode reconhecer que errou, que viveu errado, que priorizou errado e pode mudar. Deus está esperando. Ele não quer que você acorde do outro lado em tormento. Ele quer que você acorde em glória. Mas a escolha é sua. E se você perdeu tudo, se você está agora mesmo no fundo do poço como Lázaro estava, eu tenho uma notícia para você. Você não perdeu o que importa. Porque o que realmente importa não é o que você tem, é quem você é. É onde está seu coração, é em quem você confia. Lázaro não tinha nada, mas tinha Deus. E quando tudo acabou, quando a vida terminou, ele tinha tudo. Então, se você está passando por perda agora, se você está sofrendo, se você está sem saber como recomeçar, olha para Lázaro. Ele sofreu, ele passou fome, ele foi ignorado, ele foi desprezado, mas ele não desistiu de Deus. E Deus não desistiu dele. E quando você menos espera, quando parece que não há mais saída, Deus vai te levantar, Ele vai te carregar, Ele vai te restaurar. Salmos capítulo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele está perto de você, agora, neste momento. Ele vê sua dor, Ele conhece seu sofrimento, Ele sabe o que você perdeu e Ele não te abandonou. Então levanta, recomeça, não com base no que você tem, mas com base em quem Deus é, porque Ele é o Deus que restaura, que renova, que transforma, que faz nascer de novo. E essa é a mensagem final dessa parábola. Não importa onde você está agora, importa para onde você vai. Não importa o que você perdeu, importa o que você ainda pode fazer com o que resta. Não importa quantos erros você cometeu, importa se você está disposto a mudar. Então hoje eu te desafio. Mude suas prioridades. Abra seus olhos para as pessoas ao redor. Use o que Deus te deu para abençoar. Pare de acumular e comece a compartilhar. Pare de viver para você mesmo e comece a viver para o que é eterno. Porque um dia a cortina vai fechar e você vai acordar do outro lado. E tudo o que você fez aqui vai definir onde você acorda lá. Que você acorde não em tormento, mas em glória. Não em desespero, mas em paz. Não longe de Deus, mas nos braços dele. Essa é minha oração por você hoje. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê sabedoria para viver o que realmente importa. Amém.